Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Alisson e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a primeira geração do romantismo. Mas antes de começar a falar um pouco sobre a primeira geração do romantismo, eu queria pedir para vocês darem um like nesse vídeo e também se inscrever aqui no canal, beleza? Então vamos falar agora sobre a primeira geração do romantismo. Primeiro nós precisamos entender que existem três gerações do romantismo, que é a primeira geração, nacionalista ou indianista, que é a que nós vamos falar agora, a segunda geração, que é a geração do mau século, e a terceira geração, que é a geração condoreira. Então são três, mas nós só vamos falar agora sobre a primeira. Outros colegas vão falar sobre a segunda e a terceira em outros vídeos, tá bom? Bom, o romantismo, em todo o seu histórico, ele começou no século XIX, né? Precisamente ali entre 1836 e 1852. E ele fala muito sobre os textos poéticos, teatrais e românticos. Ele tem sempre ali aquela pegada, nem sempre ficcional, mas sempre uma realidade, né? E agora sobre o primeiro gênero. O primeiro gênero, ele é conhecido como nacionalista ou indianista. Mas por que esse nome? Porque esse primeiro gênero, ele ocorre durante a recente independência do país, onde estão todos se adaptando à nova nação, e por isso ele é fortemente marcado pela influência da cultura indígena, que se faz presente em todos os seus textos, né? Explorando o indianismo. Por isso ela recebe esse nome, porque os escritores eles sempre buscavam colocar a identidade do país no texto. E como era um país recém-independente, a independência do país ocorreu em 1822, então tinha um pouco mais de 10 anos aí, a maior influência ainda era a indígena, no caso. Então, por isso recebe esse nome de nacionalista ou indianista. Mas para vermos na prática como um texto desse se desenvolve, nós temos aqui outra colega, a Flávia, que ela vai falar um pouquinho mais. No caso, ela vai ler um texto, né, um trecho de um poema que fala um pouco sobre esse assunto. O texto é de Gonçalves Dias, chamado Juca Pirama. Vamos ouvir. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo, da tribo tupi, da tribo pujante, que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu anto de morte, guerreiros ouvi. Isso, muito obrigado, Flávia. Então, nesse pequeno trecho em que a Flávia leu pra gente, nós podemos identificar as principais características do primeiro gênero do romantismo, que são esses aqui: a exaltação da natureza e da liberdade, a religiosidade, a figura do índio, né, muito bem retratada ali quando falou dos povos tupi, o sentimentalismo e emoções, e a linguagem do brasileirismo, que naquela época era muito pouco usada. Justamente porque o Brasil era um país recém-independente, ele não havia uma língua própria. Então, a partir desse momento, começou a ser mais usada a linguagem do brasileirismo. Então, todos os poemas, músicas e outras representações de arte desse tempo eram voltadas para essa temática mais nacional. A descrição da natureza, a religiosidade, o papel dos povos nativos na formação da nação, tudo isso representado de forma sentimental. Os escritores e artistas do romantismo tendem sempre a tratar do lado emocional da coisa. É algo que nós vamos ver presente em todas as três gerações, não só nessa primeira geração. Um dos grandes nomes dessa geração romântica foi o escritor Gonçalves de Magalhães, que publicou o marco inicial dessa geração em 1836, que é o livro Suspiros Poéticos e Saudades. No começo do vídeo eu falei, né, que o início do romantismo foi ali por volta do ano 1836. Foi por causa desse livro, então, que houve toda essa era mais romantista, por assim dizer. Mas nós temos outros livros também que retratam sobre esse assunto, que é As Brasilianas, de Manuel de José de Araújo, A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo,
e O Guarani, de José Martiniano de Alencar. Todos esses livros são muito bons para a gente estudar, né, mais a fundo, não só sobre o primeiro gênero do romantismo, mas sobre todos os 3 gêneros. E é isso aí, galera. Esse foi o resumo que nós preparamos para vocês, né? E eu espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais.